Fala, queridão, graça e paz. Hoje é o nosso dia 19 de 365 dias e a nossa leitura hoje está em Lucas capítulo 14, versículos 25 ao 35, Gênesis 26 e Salmo de número 17. Então vamos à leitura de Lucas capítulo 14. Esse trecho de Lucas 14, a partir do versículo 25, é um trecho com declarações muito desafiadoras de Jesus sobre o discipulado. Jesus vai falar sobre o custo de segui-lo, né? Jesus vai comparar a decisão de um discípulo com o planejamento de construir uma torre e avaliar uma guerra antes de entrar nela, avaliar antes de entrar em uma batalha. A partir do versículo 25 até o versículo 27, Jesus vai falar do preço, do custo do discipulado. E Jesus já inicia com a declaração pesada no versículo 27. Ele fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer, em outra tradução vai dizer assim, e não odiar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus irmãos e até a própria vida, né? Esse não é digno de ser chamado meu discípulo. Quando Jesus ele fala de odiar, ele não está falando aqui para você rejeitar ou desprezar, tratar com desrespeito, não. Jesus está falando de prioridades. Jesus está falando assim, você tem que priorizar, me priorizar acima de qualquer relação ou de qualquer bem terreno. Então, quando Jesus ele fala de carregar sua cruz também, Jesus está falando da disposição, de enfrentar o sofrimento e sacrifício e até mesmo morte por causa de seguir Jesus. Aí no versículo 28 até o versículo 33 vai falar de um planejamento antes de você entrar numa construção ou numa guerra. Jesus está dando um ensinamento aqui. No versículo 28 até o 33 vai falar, Jesus ele dá um exemplo de uma construção de uma torre. Jesus está falando assim, ó, antes de você começar a construção, né, de uma torre, primeiro você precisa calcular o preço que vai custar a sua construção para que você não comece algo que você não tenha condição de terminar, né? Isso simboliza o quê? A necessidade de considerar um compromisso, né? Um compromisso total antes de iniciar, antes de você seguir a Jesus. Aí Jesus também vai falar sobre, no versículo 31 e 32, sobre um rei indo para a guerra. Ele fala assim, qual que é o rei que vai para a guerra aí com 10 mil homens contra um rei que tem 20 mil? Sem antes calcular isso. Então, um rei ele precisa avaliar suas chances, né, de vencer uma guerra antes de entrar nessa guerra. Porque se ele não tiver de condição de vencer, ele tem que ir lá buscar o quê? Paz. Ele não tem que buscar o conflito, uma vez que ele não pode vencer esse conflito. Cara, Jesus ele conclui, né, falando sobre uma metáfora sobre o sal. Ele conclui o capítulo 14 falando sobre o sal. Que ele fala assim, o sal que perdeu o sabor, ele é inútil. Né, ele é incapaz de cumprir o seu propósito, porque o propósito do sal é dar sabor, né? Então, aí Jesus vai falar assim, um discípulo que não vive de acordo com os padrões de Cristo, ele não é eficaz no reino de Deus. Jesus está falando assim, se você quer ser discípulo, né, mas se assim como o sal você perdeu o sabor, se você for um discípulo que não vive os padrões de Cristo, cara, você não vale nada, você não soma no reino de Deus. É isso que ele está falando. Então, e Jesus vai falar isso no versículo 35, né? Ele não serve nem para terra e nem para monturo. O que é isso, cara? O sal sem sabor, ele era inútil até para ser adubo, para fertilizar, porque o sal era usado para isso. Mas Jesus falou assim, um sal sem sabor não serve nem para fertilizar a terra. Então, querido, o discípulo que decide seguir Jesus, mas não vive os padrões do reino, não serve para nada, é inútil no reino. É isso que Jesus está ensinando para nós. Agora vamos para Gênesis capítulo 26. Agora em Gênesis capítulo 26 nós vamos ver aqui algo bacana. Esse é o único capítulo que ele é focado exclusivamente em Isaac. Nós vamos ver aqui que nesse capítulo destaca a obediência de Isaac a Deus, né, e as bênçãos de Deus sobre Isaac, né, vai falar sobre um conflito que Isaac teve com os filisteus também. Então no versículo 1 até o versículo 6 vai falar que havia uma fome na terra e Isaac ele pensa em ir para o Egito, mas Deus fala para ele permanecer em Gerar. Né? Em Gerar nós tínhamos ali o rei Abimeleque, que era o rei dos filisteus. E uma curiosidade aqui sobre Abimeleque. Não sei se vocês vão lembrar, mas no capítulo 20 de Gênesis nós falamos sobre Abimeleque. Abimeleque é aquele cara que Abraão falou assim, não, Sara é minha irmã, né? E aí a gente vê Abimeleque aqui de novo, mas provavelmente, com quase toda certeza, não é o mesmo personagem.
Porque naquele período, em Gênesis 20, envolvia Sara, Abraão, Isaac não era nem nascido. Agora nós já estamos em Gênesis capítulo 26, já se passaram muitas décadas, Isaac agora já é um homem adulto, já é casado com Rebeca, e então Abimeleque provavelmente ele era um sucessor, né, desse outro Abimeleque. Porque Abimeleque provavelmente não era o nome da pessoa, era um título real dos reis filisteus. É como o Faraó. Faraó não era o nome do personagem, Faraó era o título de quem governava o Egito, assim como César em Roma, né? Tiveram muitos Césares, não é que os camaradas chamavam César, César era o título de quem era o imperador de Roma. Abimeleque provavelmente era um título real para os reis filisteus, por isso não se trata do mesmo Abimeleque de Gênesis 20, agora em Gênesis capítulo 26, só uma curiosidade. Devido a essa fome que tinha na terra, Isaac ele pensa em ir para o Egito, mas Deus fala para ele, não, permaneça em Gerar. Então Deus renova agora a aliança dele com Isaac, prometendo que multiplicar a descendência de Isaac e abençoar todas as nações por meio de Isaac, assim como Deus fez com Abraão. E Isaac ele obedece a Deus e ele permanece em Gerar. Aí veremos no capítulo, do versículo 7 até o versículo 11, que Isaac e Rebeca, eles ficam em Gerar, né, e acontece um episódio aqui meio engraçado, mas você vai achar que é repetição, porque a gente já viu isso lá atrás. Olha o que acontece. Isaac, ele fica com medo, né, das pessoas acharem a mulher dele top demais, Rebeca, e ele fala que Rebeca é o que dele? Chuta aí, o que Abraão fez? Falou que Sara era irmã dele, né? Agora Isaac faz a mesma coisa com Rebeca, ele fala que Rebeca é sua irmã, assim como Abraão fez com Sara, só que o que acontece é que a Bíblia vai falar que ele ficou muito tempo naquele lugar, no versículo 8 vai falar assim, aconteceu como que ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, ele viu pela janela, algumas traduções vão falar assim, que Isaac estava brincando com Rebeca, e Abimeleque viu pela janela. E nessa brincadeira, Abimeleque falou assim, essa brincadeira tá estranha, eles não são irmão não, irmão não brinca desse jeito. Porque é o seguinte, quando a gente vê a palavra usada aqui de brincar, né, no hebraico ela dá a intenção de rir, brincar ou alegrar-se, né? Então assim, só que essa palavra nesse contexto aqui de Isaac e Rebeca envolvia intimidade físicas, ou alguma ação afetuosa. Então provavelmente ele estava fazendo um tipo de brincadeirinha que é feito entre casais. Então Abimeleque vendo pela janela e falou assim, não, irmãos não se tocam dessa forma, irmãos não brincam, não se acariciam dessa forma. Então Abimeleque olhou, viu e falou assim, não, eles não são só irmãos. Então Abimeleque, ele chama Isaac e fala assim, cara, que é isso? Que é isso que você fez com a gente? Você está fazendo que a gente caia em delito, porque ela não é sua irmã, ela é sua esposa. Né? Aí Isaac vai e fala, não, eu fiquei com medo de vocês matarem para ficar com ela. Aí Abimeleque dá um anúncio geral, ó, ninguém toca em Isaac nem na mulher dele. E garante a proteção para Isaac e para sua esposa Rebeca enquanto eles estivessem ali na terra. E a partir do versículo 12 nós vamos ver que Isaac ele começa a prosperar muito naquela terra. Então Isaac ele semeia na terra, ele colhe 100 vezes mais e ele começa a ficar muito próspero. Isso causa o quê? Inveja nos filisteus. O que os filisteus fizeram? Entulharam os poços que foram cavados por Abraão, o pai de Isaac. Eles pegaram o poço de água que já estava cavado e jogaram terra lá dentro. Eles entulharam os poços. Então Abimeleque ele chega para Isaac e fala assim, Isaac, é melhor você ir embora daqui, porque você está ficando muito poderoso, você está sendo abençoado demais. Então Isaac ele vai embora, ele se muda e ele cava novos poços quando ele sai dali. Porém, alguns poços que ele foi cavando, ele começou a ter conflito. Ele cavava um poço, chegava alguém e falava, não, essa terra é minha, esse poço é meu. Aí ele saiu dali, foi para outro lugar, cavou outro poço, chegaram e falou, não, esse poço é meu, até que ele chega num local chamado Reobote. E ali ele cava um poço e ele não tem nenhum problema, né, com aquele local e ele se estabelece ali. Aí a partir do versículo 23 até o 33, quem procura Isaac? Abimeleque. Isaac foi a Berseba, onde Deus apareceu para ele, reafirmou para ele a promessa dele, fortaleceu Isaac, né? Aí Abimeleque buscou fazer uma aliança com Isaac, porque
Abimeleque reconheceu que Isaac era muito abençoado. A gente viu isso quando Abimeleque fez uma aliança com Abraão também, né? Então aqui a gente vê o Abimeleque também agora, o outro, como eu disse, fazendo uma aliança com Isaac, porque ele viu em Isaac que Deus prosperava ele em tudo, né? Então Isaac faz um banquete, os dois ali selam um pacto entre Isaac e Abimeleque. Finalizando o capítulo, no versículo 34 e 35 vai falar sobre o casamento de Esaú. Esaú agora com 40 anos, ele casou com 2 mulheres hititas, né? E a Bíblia fala que isso causou amargura em Isaac e em Rebeca. Porque assim, Esaú, quando ele pega 2 mulheres hititas, ele estava desrespeitando os valores familiares, ao contrário do seu pai Isaac, que casou com alguém da mesma fé, da mesma terra, da mesma linhagem, né? Então, a Bíblia fala que isso amargurou os pais, Isaac e Rebeca. Isso destaca o impacto das escolhas erradas dentro da família, e a gente vai ver nos próximos capítulos o que sucedeu com essa escolha errada de Esaú. Mas agora nós vamos para Salmo número 19. Agora no Salmo número 19, esse salmo ele é um salmo de Davi também, e é um dos salmos assim mais belos e poéticos das Escrituras, porque nós veremos aqui que Davi celebra a revelação de Deus de 2 maneiras. Ele fala através da criação, né, que nós chamamos na teologia de revelação geral de Deus, e através da palavra de Deus, que nós damos o nome de revelação especial. Então Davi, após isso, ele conclui com uma oração pessoal de consagração. Esse salmo ele inicia tão lindo, o verso 1 é um dos versos mais lindos que eu acho, né? Fala assim, ó: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Cara, a natureza, ela anuncia a glória, o poder, a majestade de Deus, né? Então, quando nós vemos aqui do verso 1 até o verso 6, nós vamos ver a revelação de Deus na criação, né? Os céus, ele declaram a glória de Deus, o firmamento mostra o trabalho das mãos de Deus. Deus, ele fez tudo isso com as suas mãos, né? Então, o testemunho da criação, ele é contínuo, ele é todo o tempo, dia e noite. Mesmo sem palavras audíveis, nós estamos vendo o testemunho, né, que os céus declaram, né? Isso nós vemos diariamente. O sol, ele é descrito como um noivo que está saindo da sua tenda, radiante, poderoso, né, na sua trajetória ali. Então, assim, quando esse verso 1, que é muito lindo, fala assim que os céus declaram a glória de Deus, esse é um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento, mostrando que a criação, ela está sempre apontando para o Criador, né? Então, no verso 7 até o verso 11, nós vamos ver a perfeição da palavra de Deus, porque Davi aqui, ele exalta a lei do Senhor, né, descrevendo algumas características e benefícios dessa lei. Davi, ele vai falar que a lei do Senhor, ela é perfeita, porque ela restaura a alma. Davi vai dizer que é fiel, porque ela dá sabedoria até aos simples. E Davi também vai tratar que ela é reta, porque ela alegra os corações. Davi vai falar que ela é pura, porque ela ilumina os olhos. E vai falar que ela é verdadeira e justa, porque são mais desejáveis que o ouro e mais doce que o mel. E quando compara ouro e mel, né, essas eram algumas das coisas mais preciosas e agradáveis no contexto antigo. Simbolizava valor e o prazer que a palavra de Deus proporciona, porque o valor do ouro e o prazer que era agradável, o mel. No verso 12 até o verso 14, Davi, ele reconhece o que? Ele está fazendo uma oração agora de consagração. Davi, ele reconhece a sua limitação, e ele percebe os seus pecados e ele pede a Deus que livre ele dos pecados ocultos e da soberba, né? E Davi, ele conclui com uma oração muito sincera. Ele fala assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Então, quando Davi, ele fala de pecados ocultos, ele está referindo-se a pecados que podem passar desapercebidos, né? Sejam pela nossa ignorância, ou seja, até mesmo pela nossa insensibilidade espiritual, né? Então, ele conclui com essas palavras lindas, né? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Esse é o Salmo de número 19. Nos vemos amanhã no dia 20. Tamo junto!